Doutor Danilo, gostaria que você começasse falando da sua especialidade e no decorrer nós vamos dialogando a respeito. Professor, obrigado pelo convite, é uma honra estar nesse canal, nesse espaço tão prestigiado aqui da ciência. E, bom, eu sou médico, minha formação é médica. Terminando a faculdade eu fiz a especialização em neurocirurgia, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tirei minha titulação pela AMB, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e durante minha formação, após isso, eu fiz uma subespecialização na área de dor. Fiz essa especialização na Universidade de São Paulo, também tirei a titulação pela Associação Médica Brasileira e hoje atuo basicamente na especialidade de neurocirurgia e dor, voltado muito para as questões de cirurgias neurológicas, cirurgias de coluna vertebral e pessoas que sofrem com dores crônicas. A especialidade de dor é uma especialidade recente, na verdade a queixa é muito antiga, mas é uma especialidade recente que visa basicamente tratar as pessoas que sofrem com dores crônicas, né? Dores essas, professor, que pode acometer até 40% da população, no caso aqui do Brasil. Na área de neurocirurgia, a evolução vem ocorrendo de maneira bastante relativamente rápida nas últimas décadas, né? Com o incremento de muita tecnologia, muitos recursos para tornar as cirurgias neurológicas, as cirurgias de coluna vertebral, muito mais seguras, muito mais precisas, diminuindo os riscos de complicações e principalmente os riscos de sequelas, né? Que sempre são pavores, né? Que os pacientes que sofrem com essas doenças apresentam quando vão ser submetidos a uma cirurgia neurológica, principalmente uma cirurgia complexa. Bom, dentre os recursos, professor, acho que conversamos ontem, né, um pouco, eu destaco alguns que vêm modificando muito as técnicas cirúrgicas recentemente, né. O primeiro deles, eu vou falar um pouquinho sobre o chamado neuronavegador. Neuronavegador, a palavra faz jus à interpretação do que é esse equipamento, significa um recurso tecnológico onde nós podemos navegar durante a cirurgia, então durante a cirurgia neurológica, no intuito de precisar exatamente o ataque ou a ressecção da lesão que nós estamos programando para fazê-la, né? É uma espécie, professor, de um GPS, né? Vou usar esse termo mais popular, assim como alguém vá sair em viagem, liga o GPS guia a pessoa ou o automóvel até um determinado ponto. Esse neuronavegador é uma espécie de um GPS, onde o médico, o neurocirurgião, a todo momento, ele consegue ter certeza das estruturas e da localização que ele está, ou dentro do cérebro, ou mesmo na coluna vertebral. Quais as vantagens disso? As vantagens é que nós conseguimos fazer cirurgias menores, as chamadas cirurgias minimamente invasivas, é um termo muito comum, né, professor? Que significa, através de abordagens pequenas, nós conseguirmos fazer cirurgias complexas, com pouca agressão ao tecido ou à estrutura que estamos operando e com a precisão. E aí vem no encontro do uso do neuronavegador, que permite exatamente essa precisão, fazendo com que o médico consiga abordar a lesão ou a área a ser operada sem sair desta região e diminuindo, consequentemente, os riscos de sequelas, considerando, por exemplo, que o cérebro, você tem, por exemplo, um tumor lá dentro, mas nós temos estruturas ao redor que estão funcionantes, que são importantes para a manutenção da vida da pessoa. Então nós queremos somente ressecar essa lesão tumoral sem fazer nenhuma lesão das estruturas cerebrais que estão ao redor. Então o neuronavegador permite essa precisão essa milimétrica, precisão em tempo real. Então a todo momento que nós estamos operando, esse neuronavegador vai nos dando a posição correta que estamos trabalhando, e isso faz com que o prognóstico, a evolução desses pacientes sejam muito melhor, muito mais rápida e, em especial, diminuindo os riscos de complicações neurológicas, de sequelas e até mesmo sequelas graves e até a morte do paciente. Então o neuronavegador, essa estrutura hoje que já é a realidade, então isso, todos os centros de neurocirurgia têm acesso a isso, nós aqui na cidade de São Carlos, a equipe nossa de neurocirurgia tem acesso a essa tecnologia, e inclusive, professor,
no setor público, tá? Então é uma tecnologia que ela não é tão barata, mas hoje nós conseguimos até no paciente que vai ser submetido a uma cirurgia neurológica do SUS, nós conseguimos utilizar esse recurso de neuronavegação, principalmente nas cirurgias de ordem mais complexas. Então isso acredito que vem revolucionando muito as cirurgias e a minimamente invasiva vem de encontro exatamente com esses recursos tecnológicos que nós acabamos utilizando, né? Um outro recurso, professor, que cada vez mais a gente utiliza é a chamada neuromonitorização, né? Então falamos há pouco da neuronavegação, ou espécie do GPS, e aqui nós temos a neuromonitorização, tá? Então o que significa isso? Significa que durante a cirurgia nós conseguimos, em tempo integral, em tempo real, acompanhar como estão as funções neurológicas do paciente. Então, por exemplo, um paciente que será submetido a uma cirurgia de coluna, onde há muito receio, né, professor? Sim. Será que doutor, será que não é possível ocorrer uma lesão numa raiz nervosa, uma lesão de um nervo, uma lesão de medula, né? Esse sempre é o receio das pessoas, que com toda razão. Porém, a neuromonitorização permite que a todo momento que o médico está operando, ele consiga entender e consiga ser avisado se alguma estrutura nervosa, algum nervo, uma raiz ou uma medula está sendo lesada naquele momento, né? Isso é possível através da introdução de vários eletrodos nesse paciente. Esses eletrodos vão para uma central de monitorização, onde um médico que está dentro da sala cirúrgica, chamado neurofisiologista, ele a todo momento vai acompanhando e vai dizendo para nós médicos cirurgiões que estamos no campo cirúrgico se está ocorrendo alguma lesão neurológica ou não. Então isso permite que, associado com a técnica de neuronavegação, nós temos dois recursos, professores. Então nós temos lá o GPS nos guiando, que é o neuronavegador, e além disso temos um outro profissional monitorizando toda a estrutura neurológica. E qualquer indício de qualquer pequena lesão neurológica, esse médico já nos avisa imediatamente e, consequentemente, a gente já consegue fazer uma mudança do plano terapêutico real, no momento, para diminuir, reduzir e evitar o dano neurológico. Em tempo real, isso. Em tempo real. A todo passo cirúrgico, esse médico nos avisa. Doutor Danilo, está tudo bem aqui, a monitorização está toda adequada. Ou, doutor Danilo, senti que uma raiz nervosa do lado direito, saindo em tal altura da coluna, está tendo um potencial, possivelmente alguma lesão está ocorrendo. E isso imediatamente a gente já corrige, já altera. Ou seja, a hora que o paciente termina a cirurgia, que ele acorda da anestesia, nós não temos nenhuma surpresa, digamos assim, porque tudo que ocorreu, nós já tivemos plena noção disso durante o ato operatório. Isso diminui também o tempo de cirurgia? Professor, o senhor sabe que no início, quando isso começou a ser usado, isso eu vou dizer para o senhor, nos últimos 15 anos, mais ou menos, não é uma tecnologia recente, nós gastávamos mais tempo. Por quê? Porque é um recurso tecnológico, depende de um equipamento, depende do funcionamento de um equipamento, depende de um treinamento médico, né? Então isso no início gastava-se mais tempo. Porém hoje, com a vivência, com a experiência, isso tornou parte do tempo integral da cirurgia. Então basicamente, eu até acredito que isso ganha tempo. Porque a partir do momento que a gente vai tendo certeza do que está fazendo, sem desvio de posição, é como, por exemplo, vou fazer essa analogia, eu faço isso com os meus pacientes, de fazer algumas analogias simples para ele entender. Você vai gastar menos tempo usando o GPS num trânsito numa cidade grande, porque o aplicativo, o GPS, ele vai te desviando de ruas que estão congestionadas, etc. e tal. Então o neuronavegador é como se ele criasse atalhos para a gente e facilitasse o trabalho médico, de tal modo que nós tivéssemos um caminho mais curto para aquele objetivo, que é a cirurgia ou a ressecção de um tumor, ou a cirurgia reparativa de uma coluna, né? Então eu acredito que essa tecnologia veio para múltiplas coisas. Primeiro, segurança do paciente e principalmente a abreviação da técnica cirúrgica, deixando ela menos invasiva e, concluo, mais rápida.